universo das telas, analisando filmes Tendo e séries. porrete, chamando um livro de um monte de tralha, eu consegui capturar uma ideia que pelo jeito muita gente O deixou cinema pra lá. começou a explorar aquela situação, tecnologia e espírito Mas humano. era visível que a grande sequência de palavrões e situações absurdas, com pessoas comendo casca de abacaxi, outros quase se amarrando em capô de carro em alta É um velocidade. verdadeiro filmaço, um cinemaço Casca de com abacaxi. pipoca. Arnold Schwarzenegger, que estava ainda vivendo aí consideravelmente os brios do ótimo Conan o Bárbaro. Predador 2018. Vamos dar sequência. Esse filme, que tem certa ligação com o filme de 87 e de 92, dois ótimos filmes inclusive, né? Mostra mais informações. Agora temos um super predalien que caça predadores. O predador parece estar criando um certo gosto pelo ser humano e ficando amiguinho dele, tanto que chega a trazer armas que são reveladas no final do filme para enfrentar outros predadores. E o plano dos predadores é consideravelmente ampliado nesse filme. Eles não querem mais aprender como as pessoas se defendem, querem sim tomar o nosso lugar nesse planeta. E um desses passos é a super atenção que o filme dá a um garotinho autista. Ele é filho do super soldado Aiken, um ator que não é grande coisa, mas que está muito bem em cena. Não tenho nenhuma reclamação contra o Predador e o Super Predalien, mas os cães predadores ninguém merece. Elenco. O elenco pra mim, gente, ele tem qualidade. Já vi esse elenco atuando em outros filmes. Mas nesse filme aqui, que tem a direção e roteiro do Shane Black, quem diria o Shane Black pra mim seria o ponto fraco do filme. Se mostra um roteirista aí muito bem pago e aclamado, mas aqui pra mim ele não conseguiu se definir. Os 10 minutos iniciais do filme e os 10 finais mostram o potencial desse diretor e o potencial que o filme poderia ter atingido. Mas que entre esses 10 minutos eu posso dizer, o filme, bem como os personagens, eles conseguem sim se perderem. Não é um dramazinho familiar, é uma professora que simplesmente é levada para conhecer o predador pessoalmente numa instalação ultra secreta. Ela simplesmente cai de paraquedas, simplesmente uma professora de escola. E depois ela vira aí praticamente um tropa de elite. Só que em vez de tiros, como ela é o lado humano da história, ela usa anestésicos. Bagunçou uma personagem que podia ter sido bem interessante. Mas não é só culpa dela. O filme pende para um lado mais adocicado, para um lado cinema com pipoca, que para mim, em meio a aliens fazendo coisas sanguinárias, grotescas e violentas, não caem bem. Toda aquela equipe de soldados que está ali, com exceção do Kim, que é esse loiro aí que faz a frente, é um bando de pancada, um bando de cômico que não tem absolutamente a mínima graça e encalha o filme. Infelizmente eu tenho que dizer que o filme me decepcionou. Haviam 3 pessoas na sala de cinema em plena sexta-feira à noite. Eu cheguei lá, as luzes estavam apagadas. Fui notando com o tempo que era eu e mais 2. E quando as luzes se ligaram, uma delas era um funcionário do próprio local que estava ali para fazer aí os seus serviços, né, posterior, segurando o saco de lixo para botar o lixo dele. Você vê ali qualidades, mas infelizmente elas acabam se perdendo. Eu nunca vou entender para que misturar em filme de ação, violência, essa coisa cômica e engraçada. Deixa isso para Marvel. Chegou uma hora que eu pensei que no meio desses soldados sem graça, metidos a cômico, ia aparecer o Adam Sandler. Ele ia cair feito uma luva. E o Shane Black falou que colocou aquele quinteto, pancada e sem graça para que o público se identificasse com ele. Senhor Shane Black, sinto lhe dizer, mas isso é uma tremenda conversa fiada. As pessoas não vão ao cinema para se identificar com o lado mais fraco, acanhado e perdido.
pessoal vai no cinema para viajar. Eu quero me identificar com aqueles que vão vencer no filme. Como o Kim, por exemplo, que é o soldado aí, tropa de elite aí, que comanda todo mundo. Fizeram a mesma coisa lá no Resgate do Soldado Ryan, que o Spielberg disse que também colocou um personagem ali atrapalhado e medroso para o público se identificar com ele. Senhor Spielberg, senhor Shane Black, eu não quero me identificar com coisas que parecem anomalias. Eu quero ir lá e me identificar com o herói. Eu vou no cinema para viajar. Os Predadores, infelizmente, igual aos Predadores de 2010, está repleto de qualidades, mas outra vez tropeça feio no roteiro, que tenta ser tão psicodélico, tão completo, tão genial e acaba não aproveitando quase nada do seu potencial. Essa crítica vai acabando por aqui. Tenho crítica aí dos outros filmes aí que eu vou deixar aqui. Inscreva-se, entre para a família e vamos seguir juntos. Mas eu acho que a franquia Predadores vai ficar por aqui.